Esta é a barreira do rio Tâmisa, o sistema de defesa contra inundações mais importante do mundo. Há outras barreiras, mas nenhuma tem um fardo tão pesado quanto esta máquina. Proteger mais de 1 milhão de pessoas e bilhões de dólares em propriedades. Seu trabalho é simples: impedir que um rio deixe Londres embaixo d'água. Vamos ver como ela funciona. Ela é composta por um conjunto de comportas que se estendem por mais de 500 metros pelo rio Tâmisa para bloqueá-lo. Ela tem poucos minutos para impedir que milhares de toneladas de água avancem sobre a cidade. E quando a ameaça termina, ela precisa retrair rapidamente as comportas para permitir o fluxo de navios. O sistema funciona há décadas sem nunca ter quebrado. A barreira foi usada pela primeira vez em 1983 para deter uma maré de tempestade vinda do Mar do Norte. Essas marés que chegam à entrada do Tâmisa são uma grande ameaça a Londres. Quando uma tempestade se une às marés altas do rio, é a receita de um desastre. Regiões inteiras de Londres ficariam inundadas. Para proteger as pessoas e a cidade, os engenheiros precisavam descobrir como bloquear o Tâmisa e, ao mesmo tempo, manter os navios passando por ele. O primeiro desafio foi a localização. Eles escolheram um local a 15 quilômetros do parlamento, onde as margens são planas e o leito do rio é forte o suficiente para sustentar uma imensa fundação de concreto. Ao todo, são 10 comportas que cruzam o Tâmisa. 6 comportas de setor que se levantam do rio e incluem 4 grandes comportas centrais e 2 exteriores. Há 4 comportas menores nas margens que ficam no nível da água, a menos que estejam em uso. Todas as comportas são ocas e feitas de aço. Elas ficam cheias de água quando estão submersas e vazias quando se levantam do rio. Cada uma das 4 grandes comportas pesa 3.700 toneladas, quase metade do peso da Torre Eiffel. O desafio seguinte era descobrir como fazer para que as comportas fossem levantadas de modo rápido e seguro. Esses braços radiais fazem com que as comportas de setor fiquem deitadas em placas de concreto no leito do rio. Isto permite o tráfego dos barcos pelo rio. Quando os meteorologistas preveem uma tempestade ameaçadora, eles notificam o Porto de Londres, para que as embarcações fiquem de sobreaviso. O X vermelho na barreira serve de alerta aos navios. Os operadores desta torre controlam a movimentação das comportas. A sequência de um fechamento é projetada para funcionar com o fluxo natural do rio. Quando as comportas exteriores são fechadas, as comportas de setor se levantam aos pares, de fora para dentro. Se os computadores do centro de comando pararem de funcionar em meio a uma emergência, cada pier tem um conjunto de controles independente. E se eles falharem, o sistema pode ser acionado manualmente. Com milhões de pessoas e bilhões em propriedades protegidos por esta barreira, nada é deixado ao acaso. Mesmo esses braços radiais funcionam em duplas. Cada um deles é forte o suficiente para mover uma comporta sozinho caso o outro falhe. Eles funcionam com conjuntos de pistões hidráulicos. O braço de cima puxa, enquanto o de baixo empurra. Isto faz com que as comportas de setor se elevem e fiquem em sua posição defensiva. Normalmente, os operadores conseguem fechar a barreira em cerca de 90 minutos. Em caso de emergência grave, todo o processo pode ser feito em apenas 15 minutos. Mas se você fechar tudo de uma vez, a força de todo o rio atinge a barreira ao mesmo tempo. E isto pode provocar uma onda de recuo mortal rio abaixo. Se a inundação ameaçar superar as comportas, elas são levantadas um pouco mais, para permitir que apenas uma quantidade controlada de água passe por baixo. Nesta posição, ela age como uma barragem que controla o nível de água de um reservatório.
O mais próximo que uma inundação ficou do topo da barreira foi 2 metros. Até agora, tudo bem. Toda a operação é elétrica e tem 3 fontes de força independentes. A eletricidade da rede flui através de cabos colocados em túneis embaixo do rio. Se os túneis inundarem ou se a energia acabar, há 3 geradores de emergência. Cada um deles é capaz de gerar energia suficiente para colocar a barreira em funcionamento. A conta de energia de uma operação dessas é de $8.000. E ainda há um último desafio. As comportas precisam de manutenção constante para suportar a ferrugem e os danos causados pela água. Como fazer isto sem fechar o rio? O sistema foi projetado para fazer reparos no alto a seco. As comportas têm um pistão hidráulico extra para levá-los para cima e tirá-los da água. Assim, as equipes podem reparar os danos e retocar a pintura. As comportas passam a maior parte do tempo embaixo d'água e a pintura é necessária para combater a ferrugem. São necessárias 40 toneladas de tinta, cerca de 10.000 latas para pintar cada uma das 4 grandes comportas. A barreira é fechada cerca de 5 vezes por ano, desde sua instalação. Mas se as previsões estiverem corretas, nas décadas seguintes, esse número pode passar a 30 vezes por ano. Isso porque o nível de água vem aumentando constantemente. Só o tempo dirá quanto esta fantástica obra de engenharia ainda vai suportar.